Olá, estamos hoje com Alexandre Rocha, do Instituto La Chatre, uma associação que tem por objetivo divulgar a doutrina dos espíritos em todas as suas possibilidades de alcance. É um prazer estar com você aqui hoje, meu querido amigo. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre o Instituto. O prazer é todo meu, né? Bater um papo com a Roda é sempre muito agradável. O Instituto La Chatre foi fundado com o objetivo de ampliar a área de atuação na divulgação da doutrina espírita, né? Durante muitos anos eu trabalhei muito voltado à produção do livro espírita propriamente, e quando um grupo de pessoas se reuniu para poder pensar em trabalhar de forma mais ampla, eu fui convidado, né? E achei o projeto muito interessante, e a ideia é exatamente essa que nós estamos fazendo aqui, né? Trabalhar com todos os recursos que a gente tiver disponível para poder divulgar a doutrina espírita. E nós sabemos que divulgar a doutrina é extremamente importante, mas qual a melhor forma e qual o papel do livro nesse processo de divulgação? A gente está numa fase de grande revolução, né? Dos recursos de comunicação com o público, né? Hoje a internet é uma potência imensa, tem se mostrado em alguns momentos mais eficaz do que a televisão, que é uma coisa que não se imaginava, e os recursos que a gente dispuser sempre vão ser muito interessantes, né? A internet hoje ela universalizou o acesso à informação, ela universalizou também a fonte, o veículo como fonte de informação, né? Então, tanto a fonte quanto o público conseguem acessar de uma forma muito mais simples, muito mais barata, né? A televisão, o rádio são veículos já usados pelo movimento espírita há bastante tempo, muitos veículos muito eficazes também, mas a doutrina espírita tem um vínculo muito especial com um livro, né? A doutrina espírita, ela, primeiro que a gente até vincula o surgimento do espiritismo com o lançamento de um livro, né? Quando o Livro dos Espíritos foi publicado, no dia 18 de abril de 1857, é considerada essa data como a data do surgimento da doutrina espírita. Então existe um vínculo muito intrínseco do espiritismo com o livro. E é o contrário de outras religiões, porque os livros sempre tiveram uma vinculação muito grande com as religiões, né? É muito interessante a gente ver o Bhagavad Gita, o Alcorão, a Bíblia, né? São livros sagrados de religiões. E a doutrina espírita tem uma pequena diferença, que o livro é extremamente importante, mas nós não temos o livro sagrado, esse conceito de livro sagrado, né? A proposta do Kardec é que seja uma doutrina que evolua. Sim. Né? Ela vai seguir o trajeto dela, e o Kardec apenas se considerou como fundador, como iniciador desse movimento. E sobre o livro, quais são as etapas que o livro passa para que ele seja publicado? Qual o critério, por exemplo, de avaliação do conteúdo? Como é feita a pesquisa para ver se esse livro tem um conteúdo que traga a verdade, que vai divulgar de uma maneira séria e correta a doutrina? A minha experiência maior é com a publicação do livro. Então, a parte da criação em si, eu não teria muita condição de falar, né? Eu confesso que eu sou um grande admirador dos bons escritores, né? A capacidade de colocar em palavras, e muitas vezes em palavras belíssimas, a expressão do pensamento é uma coisa notável, né? Eu costumo dizer que para se começar, é um dom. Para se começar um bom livro, tem que se ter um bom conteúdo, né? Isso deve ser o parâmetro inicial para o autor colocar o livro no papel. A gente trabalha com um livro espírita, então não existe na doutrina espírita a proposta da literatura pela literatura simplesmente, que seria perfeito dentro de um ambiente laico, não espírita, né? Na doutrina espírita, se o livro é espírita, obviamente tem por princípio o conteúdo da obra ser vinculado à doutrina espírita. Esse é o pressuposto inicial. Tendo
uma boa ideia, tendo uma boa proposta, essa proposta tendo fundamentação espírita e tendo uma boa articulação para se produzir esse trabalho, o autor escreve o livro. Na doutrina espírita nós temos ainda os livros de origem mediúnica, que é um outro procedimento, né? Acho que mais para frente a gente pode até falar um pouco mais na questão do conteúdo do livro mediúnico. Mas esse trabalho, quando é apresentado à editora, né, a gente faz primeiro uma análise muito superficial para ver se o texto tá bem redigido, se o livro tá bem objetivo, né, se a proposta do trabalho é uma proposta interessante. A editora interfere muitas vezes no direcionamento do autor? A editora interfere muitas vezes, mas isso vai depender muito, porque num contato a primeira vez de um autor com a editora, a gente já pega um trabalho pronto, né? A partir de um segundo livro do autor, o primeiro livro sendo aprovado, sendo publicado, a gente já costuma conversar um pouco mais, né? Até porque o autor sente um pouco mais de confiança e a gente também conhece um pouco mais o autor. E com isso a gente pode sugerir, né, ideias, pode sugerir mudanças na forma dele atuar, né? Ele muitas vezes vai nos questionar sobre alguns detalhes técnicos, né? Existem algumas questões que às vezes o autor desconhece. Para algumas editoras é mais importante e o autor às vezes vindo dessas editoras tem um pouco dessa preocupação, que é com o tamanho do livro, né, com preocupação de só posso publicar romance. No caso específico do Instituto La Chatre, a gente é bem mais aberto a essas questões, né? A gente até uma característica que às vezes dá uma dor de cabeça danada para publicar, porque a gente publica obras muito volumosas, né, obras muito extensas, mas são obras geniais que não tem nem como pensar em reduzir de tamanho. Para quem gosta de ler, pequeno, grande... Né? Exato, E esse trabalho, então, aí recebendo esse trabalho, né, fazendo essa análise inicial, sendo interessante o texto, aí a gente vai fazer uma análise bem mais aprofundada, lendo todo o livro com muita atenção, né, as questões doutrinárias que podem permitir alguma interpretação equivocada, a gente conversa com o autor para que isso seja mudado, né? Muitas vezes a gente também tem uma preocupação grande, isso é uma coisa interessante. Existe assim uma linha tênue que é muito delicado entre a inovação e o erro. Sim. Né? Sim. Então o autor a mudança da codificação como base, né? Alguns autores alteram ou querem alterar. O autor ele pode trazer uma visão completamente nova, mas muito válida. E isso é extremamente interessante porque isso é a evolução da doutrina, né? O espiritismo vai evoluindo através do movimento espírita, né? E a gente então, quando tem percepções novas em relação a assuntos doutrinários, a gente incentiva isso, mas com uma preocupação grande para que a gente não entre em contradição com algum ponto fundamental da doutrina espírita. Né? O Kardec dizia que os espíritos que dirigem o movimento, eles proverão todas as necessidades que em tempo oportuno poderiam ocorrer e que nós deveríamos nos preocupar com o nosso trabalho, com a nossa seriedade. Essa seriedade, esse trabalho, logicamente não generalizando, você acha que vem vindo com o tempo, nós estamos dentro dessa orientação do Kardec? Olha, a gente, por mais que tente viver de uma forma mais materialista na nossa vida, a gente não consegue. Os espíritos interferem na nossa vida frequentemente, o tempo inteiro. E com relação à divulgação da doutrina espírita, existem equipes espirituais que são voltadas para esse trabalho. E essas equipes atuam diretamente com o trabalho de divulgação da doutrina espírita. Eu tenho um caso muito interessante que eu contei até na apresentação de um livro do Hermínio, sobre o Egito Antigo, né? Em que eu não sabia que o Hermínio Miranda, né, estava escrevendo um trabalho sobre o Egito. O título do livro final ficou sendo Arquivos Psíquicos do Egito. Até perdemos o nosso companheiro há pouco tempo. Exato, deixou uma saudade grande pra gente. Mas foi muito interessante que uma noite, eu não sabia do trabalho dele, uma noite eu sonhei que eu estava conversando com a Nefertiti. Eu conhecia nada da história do Egito,
né? E a Nefertiti me contava detalhes da situação que estava acontecendo naquele momento. Ela era esposa do Akhenaton, ele havia feito uma grande revolução religiosa no Egito, se desagradou Deus e o mundo, ele foi destituído praticamente do poder, os sacerdotes se revoltaram contra a perda de poder que eles tiveram, e ela me contava tudo isso no sonho, e eu não conhecia nada dessa história. Que bom que você lembrou depois. Eu anotei com detalhes assim que eu acordei o sonho, né? E chega um momento que ela chega para mim e fala, olha, a situação está tão perigosa que a gente está com medo que os povos vizinhos ataquem em função da fragilidade política que nós estamos vivendo. E ela me levou então para a sacada do prédio, era um prédio magnífico, lá de baixo eu vi o exército do Egito marchando. Foi uma coisa impressionante, me arrepiou. Aí eu acordei e de madrugada anotei, porque foi muito claro tudo aquilo que eu vi. Nossa, uma semana depois o Hermínio me liga e fala, Alexandre, terminei um livro, eu queria que você fosse pegar. E eu foi muita surpresa para mim, porque normalmente a gente conversava sobre os livros que ele estava escrevendo. E esse livro ele não me falou nada. Aí eu cheguei lá, peguei o livro, vim lendo pelo caminho, Arquivos Psíquicos do Egito, né? E quando eu vou vendo a história que a Nefertiti me contou era o pano de fundo da obra. Toda a obra se passava naquele período da Revolução do Akhenaton, né? E confirmava tudo que ela tinha me dito. Eu achei extremamente impressionante. E quando eu comecei a fazer o trabalho de preparação do texto, eu percebi uma coisa muito interessante. Primeiro que eu vi um espírito de um soldado egípcio postado na sala que eu trabalhava na editora, né? Em posição de sentido. Isso me deu um susto grande na hora, mas fez sentido total. As pessoas da editora, no período que esse trabalho foi feito, a editora é um lugar muito agitado, as pessoas conversam muito, né? Se fala alto e tudo, como redações em geral. Nesse período da produção do livro, todo mundo falava muito baixinho, foi uma coisa muito curiosa. Nossa, que interessante. Eles conseguiam interferir até como que se fosse um ambiente de respeito que eles impunham na editora. E ninguém sabia do que estava sendo feito. Mas isso também tem muito a ver com a seriedade da editora. Se procurado por uma editora que não... Mas nesse caso específico, mudou o ambiente da editora, porque os espíritos que estavam ali, de uma vibração, sim, né? Sim, mas aqueles espíritos, de certa maneira, eles nos levavam a uma posição de bastante respeito, né? Mesmo inconscientemente, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. E eu tinha começado uma editora antes, a gente terminou, era uma sociedade com muitos sócios, não deu muito certo. Eu estava recomeçando a editora, então eu até falei com o Hermínio na época, Hermínio, eu não sei quando é que eu vou ter condição financeira de lançar esse livro. E até isso os espíritos resolveram, porque o meu irmão estava fazendo um doutorado na Suíça e ele virou para mim, isso foi na Copa do Mundo de 94, em que o Brasil foi campeão, né? Ele até brincou comigo, ele ligou para mim da Suíça e falou, Alexandre, eu estou desesperado aqui. Você imagina que Bill em francês é gol. O pessoal quando faz gol grita Bill, parece que está vaiando, né? Eu vou assistir essa Copa no Brasil. Aí ele virou e disse o seguinte, mas eu juntei uns bons $1.000 aqui e eu não tenho o que fazer com ele agora. Eu vou pedir para você guardar para mim esse dinheiro. Quando eu terminar meu doutorado, eu devolvo. Falei, opa, até o problema do financiamento do livro foi feito. Então, para a gente perceber como que existe realmente uma interação espiritual por trás de todo um processo de divulgação. A gente realmente, quando se predispõe a fazer o trabalho do bem, a gente se torna um instrumento. Eu estou muito agradecida, gostei demais de saber dessa história do Hermínio, que na verdade é um grande representante. Está lá no mundo espiritual agora, tentando nos segurar aqui para fazer alguma coisa boa, né, conforme ele fazia. Então, se você pudesse despedir. Falar do livro é sempre muito gostoso, né? Não só eu, né? O público espírita, de uma maneira geral, tem uma paixão muito grande pelos livros. E eu tenho uma gratidão muito, muito grande pelo trabalho com o livro espírita, pela oportunidade que eu tive de trabalhar com grandes pensadores do espiritismo, né? Então, a possibilidade de ter convivido tão intimamente com o Palhano, com o Hermínio Miranda, ou com os autores de hoje em dia, que também são autores de alto nível. Gente, é uma alegria, um prazer e um aprendizado constante. Então, não tenham dúvida. Eu acho que a pessoa que se considera mais agradecida pelo trabalho de publicação dos livros da La Chatre sou eu. Eu realmente sou o primeiro a receber, o primeiro a ganhar.
Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus.